Ele pediu, é um cara muito sincero, com um trabalho muito legal. Então, eu acho assim que a gente tem que valorizar isso e deixa ele seguir o barco lá, né? O Fluminense jogar o que tem que jogar, Diniz, você é favorito sim nesse grupo para ser primeiro colocado. É que o Fluminense não está jogando, por isso você deu aquela entrevista revoltado, etc. Gosto muito dele, acho louvável a atitude dele, mas assim, o tamanho a pressão que ele sofreu é o tamanho da grandeza que ele atingiu. Fala, torcedor do Flusão, bom dia, bora começar sexta-feira acompanhando as informações, as notícias do Fluminense. Fernando Diniz ontem que deu uma coletiva e a mídia esportiva falou ali em relação à coletiva do Fernando Diniz, falaram também, né, da estreia do Fluminense na Libertadores. Será que o Flusão é o grande candidato aí a conquistar esse título da Libertadores em 2024. Vamos ver o que a mídia está falando aí, repercutindo sobre o Fluminense. Deixar os créditos do vídeo, a ESPN, link na descrição. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Mas agora essa enrolação, bora pro vídeo, galera. Vai jogar Libertadores, mas antes ele tem... eu já vou chegar nessa parte aí, tirou uma leve pressão dessa Libertadores do Diniz também, mas antes ele justificou, foi a última declaração no Campeonato Carioca, depois de eliminado para o Flamengo, o Diniz ficou muito bravo na entrevista coletiva e agora ele veio ao público de novo numa nova entrevista amenizar as coisas. Vamos ouvir. Então quero iniciar pedindo desculpa pelo tom agressivo que eu me dirigi em alguns momentos e também em alguns momentos pela generalização que eu fiz na imprensa, porque eu tenho uma relação, embora em muitos momentos da entrevista eu falei que alguns, mas em outros momentos eu dei uma generalizada, coisa que eu não gosto. E eu tenho uma relação, considero muito positiva, até especial, desde 19, quando eu trabalhei a primeira vez aqui, e depois na minha volta em 22, com vocês da imprensa. Tem muitos aqui que eu sei que são muito sérios, que são muito bons, que eu posso enumerar aqui, será 15, 20 nomes de maneira rápida, se eu quisesse. Alguns tricolores, outros que não são tricolores, mas que cobrem o Fluminense e o futebol com muita seriedade. E blogueiros também. Muita gente séria e muita gente que se aproveita do momento ruim para criar coisas, eu acho, desnecessárias que acabam atrapalhando não o Fluminense, mas o ambiente do futebol como um todo. E falar para o maior patrimônio do clube que é a torcida. Que é uma torcida que eu tenho um carinho enorme, da maneira como eles sempre me trataram, da maneira como abraça o meu trabalho. Então eu tenho muito a agradecer à torcida do Fluminense e deixá-los também tranquilos, que a gente está trabalhando incessantemente para poder entregar vitórias e alegrias, porque uma das coisas que eu mais gosto é poder ganhar campeonato e correr na direção dos torcedores. Bom, tá aí o Diniz, né? Ele cita a imprensa, cita jornalistas, cita o que ele chama de blogueiros, ali hoje os youtubers de coberturas especializadas de times específicos, né? Mas eu acho que essa desculpa, no fundo, apesar dele falar por último, é muito mais direcionada ao torcedor. Porque foi quem ficou muito bravo com o tom que ele usou, foi quem ficou muito bravo com a maneira como ele desmereceu, não sei se a intenção era desmerecer a opinião pública, mas ele acaba desvalorizando também o que pensou o torcedor do Fluminense, Silas. Tá aí, galera, a mídia esportiva repercutindo a coletiva do Fernando Diniz ontem, que ele concedeu nessa coletiva ontem à tarde. Já começou ali pedindo desculpas pelo tom, que foi um tom um pouco mais acima, destacou assim o Fernando Diniz, ele pediu desculpas. E vida que segue, né? O Diniz vai continuar fazendo o seu belo trabalho aí no Fluminense, já focando aí, preparando o time para a estreia da Libertadores, no dia 3 de abril contra o Alianza Lima, jogo fora de casa, lá em Lima, no Peru. Vai começar a Libertadores, a competição mais importante, onde os times vão com tudo em busca desse título. O Flusão vai buscar o bicampeonato da Libertadores. Eu vejo o Fluminense ali como um forte candidato a conquistar esse título, trouxe peças ainda melhores nessa temporada para deixar o time mais forte, mais competitivo, principalmente para essa competição aí, onde todos os times estão de olho ali, né? Que é a Libertadores da América. O Flusão vai com tudo, dia 3 de abril, né? Vai fazer a sua estreia, jogo fora de casa. O grupo do Fluminense, até que é um grupo, digamos que tranquilo, né? Não tem ali questão de altitude, mas vamos aguardar
a estreia do Fluminense. Logo mais, dia 3 de abril, o Flusão vai estrear da Libertadores. Logo depois também já tem o Campeonato Brasileiro. O Flusão vai estrear com o elenco que o Fluminense montou. Já manteve, né, a base da temporada passada, trouxe mais peças. Eu vejo o time muito forte aí, vai brigar por tudo. Brasileirão, Libertadores, também vai começar a Copa do Brasil. O calendário, né, aqui do futebol brasileiro muito apertado aí, várias competições. E agora vai começar a temporada mesmo de verdade. O ano vai começar de verdade agora, começando aí essas principais competições. E o torcedor do Flusão já está na expectativa ali, principalmente pela Libertadores. Fluminense, atual campeão, vai defender aí esse título. Deixa sua opinião nos comentários, torcedor do Flusão que assistiu o vídeo até o final, obrigado. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu, galera, e a gente se vê no próximo vídeo.